O ditador bielorrusso Alexander Lukashenko já começou a se preparar ativamente para a guerra, e não apenas em palavras. Após a conclusão de uma grande inspeção das Forças Armadas, Belarus continuará a mobilizar unidades militares de forma pontual para verificar a prontidão de combate. A questão é que Lukashenko anunciou uma mobilização parcial em Belarus em meio a novas ameaças da Rússia contra a Ucrânia. O ditador russo Vladimir Putin voltou novamente à retórica nuclear e declarou o fortalecimento das forças estratégicas da Federação Russa. O chefe do Kremlin declarou que a Rússia foi forçada a pensar sobre a garantia da segurança estratégica após a saída dos Estados Unidos do Tratado de Defesa Antimísseis. Ao mesmo tempo, surgiram detalhes de como exatamente a Rússia utilizou esses 3 dias de trégua na linha de frente. Infelizmente, para as Forças Armadas da Ucrânia, isso virou um problema, pois o inimigo não perdeu tempo. Enquanto isso, no Kremlin, novamente declararam que Vladimir Putin está pronto para negociações com Zelensky, mas sob uma condição. Qual? Vamos discutir nesta edição. Sou Alexei Peti, vamos discutir esses temas juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e deixe qualquer comentário neste vídeo e se inscreva no meu canal. E no canal do Telegram Peti News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, Belarus, após a conclusão de uma grande inspeção das Forças Armadas do país, continuará a mobilizar pontualmente unidades militares para verificar a prontidão de combate. Isso foi declarado hoje pelo ditador bielorrusso Alexander Lukashenko, que recentemente retornou à sua terra natal vindo de Moscou, onde Vladimir Putin claramente lhe deu uma tarefa. A seguir, uma citação do Lukashenko. Em seguida, como prometi, vamos mobilizar pontualmente algumas unidades para prepará-las para a guerra. Que Deus permita que consigamos evitá-la. Eu realmente espero que esse processo não termine, que a liderança do Exército e, acima de tudo, o Ministro da Defesa prestem a máxima atenção às deficiências que foram reveladas após essa inspeção. E aqui, lembro que no final de março o ministro da Defesa, Viktor Krenin, declarou que Belarus, diante de algumas ameaças externas crescentes, está aumentando a escala das inspeções. Segundo ele, a verificação abrangente da prontidão de combate e mobilização, iniciada em 11 de março, tornou-se uma das maiores da história do Exército. No âmbito dessa verificação, cerca de 5.000 reservistas foram convocados. Em abril, Alexander Lukashenko, em uma reunião sobre os resultados dessa verificação, declarou, cito, "Estamos nos preparando para a guerra. Nós não queremos guerra, mas esse é o propósito do Exército. Se de repente alguém decidir falar conosco e nos olhar através da mira de uma arma, nós responderemos. É para isso que estamos nos preparando." Alexander Lukashenko afirmou que, em caso de guerra, Belarus pode elevar suas tropas para até 500 mil de pessoas. E só para lembrar vocês, em março do ano passado, Alexander Lukashenko assinou um decreto transferindo órgãos estatais e outras organizações para o regime de funcionamento em tempo de guerra. O decreto coordena o trabalho dos órgãos estatais em tempo de guerra e define uma série de organizações cujos dirigentes podem receber patentes militares, caso seja necessário. Ao mesmo tempo, lembro que Alexander Lukashenko afirmou no dia anterior que o exército do país precisa ser modernizado com armamentos modernos, pois sem isso é impossível garantir uma defesa eficaz. Logo depois, Alexander Lukashenko pediu que se preparassem para uma invasão terrestre. O ditador da Bielorrússia também destacou que o exército bielorrusso deve levar em consideração as características do próprio território como um potencial teatro de operações militares. Ele acrescentou que as guerras modernas não podem ser vencidas apenas com ataques aéreos e lançamentos de mísseis. E, como exemplo, ele citou os conflitos no Oriente Médio. Em seguida, mais uma citação dele. Os conflitos mais recentes mostram isso. Por exemplo, o confronto armado entre Irã, Israel e Estados Unidos. O que isso mostrou? Bombardearam, lançaram bombas e mísseis. E venceram? Não, sem uma operação terrestre não dá. Um mês antes, Lukashenko pediu aos cidadãos que se preparassem para a Terceira Guerra Mundial, tanto mental quanto estrategicamente. Segue mais uma citação dele. Vamos abandonar as ilusões sobre uma solução diplomática para um conflito global. Nem o direito internacional reduz a tensão. Lukashenko destacou a expansão, afirmando que ela representa a ameaça do Ocidente coletivo. E acrescentou que Belarus está, abre aspas, no epicentro da maior crise político-militar prolongada.
E, paralelamente a isso, o ditador russo Vladimir Putin voltou novamente à retórica nuclear e declarou o fortalecimento das forças estratégicas da Federação Russa. O chefe do Kremlin declarou que a Rússia foi forçada a pensar sobre a garantia da segurança estratégica após a saída dos Estados Unidos do Tratado de Defesa Antimísseis. Putin também mencionou o complexo de mísseis Oreshnik e declarou a possibilidade de equipá-lo com ogivas nucleares. Separadamente, o ditador russo careca parabenizou os militares russos pelos testes bem-sucedidos do míssil intercontinental Sarmat. Segundo o comandante das forças de mísseis estratégicos da Federação Russa, o primeiro regimento com os complexos Sarmat está planejado para ser colocado em serviço de combate já até o final deste ano. Putin afirma que o alcance desse míssil pode ultrapassar 35 mil quilômetros. No Kremlin também foi declarado que o Sarmat deve substituir o complexo soviético Voyevoda e supostamente supera significativamente suas características de combate. Enfim, Vladimir Putin mais uma vez sacou o porrete nuclear e está novamente brandindo-o de forma espalhafatosa. E toda essa pressão do Kremlin tem um único objetivo: tentar intimidar os ucranianos. Por que isso? Veja, em meio às ameaças de Lukashenko e Putin, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aparece e declara que Vladimir Putin está pronto para se encontrar a qualquer momento com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, mas somente se for para finalizar o processo de encerramento da guerra, e segundo ele, ainda é preciso trabalhar nisso. O porta-voz de Putin afirmou que a operação militar especial pode ser suspensa a qualquer momento caso Kiev tome as decisões necessárias, ou seja, a rendição de Donbass. Peskov destacou que os avanços em relação à Ucrânia dão motivos para falar sobre a aproximação de uma resolução, mas ao mesmo tempo, ele observou que é cedo para falar sobre detalhes específicos. E por fim, destaco que enquanto durou a trégua de 3 dias de 9 a 11 de maio, os ocupantes russos usaram a pausa para transferir tropas secretamente e realizar ataques massivos com novos tipos de amizade. Como apontaram os analistas do Instituto para o Estudo da Guerra no último dia da trégua, 11 de maio as hostilidades não cessaram, embora a intensidade delas tenha diminuído um pouco. Segundo dados do sistema de satélites da NASA, incêndios e bombardeios continuaram por toda a linha de frente apesar das declarações políticas sobre a trégua. E, de acordo com os militares ucranianos, o exército russo usou a pausa anunciada não para a desescalada, mas para reforçar suas unidades. Em particular, o representante da brigada ucraniana no setor de Liman informou que os ocupantes estavam trazendo reservas, acumulando efetivo e continuavam usando ativamente drones FPV e artilharia. Os defensores ucranianos também notaram um aumento acentuado no uso dos drones Molniya. Segundo eles, durante a chamada calmaria, a Rússia até intensificou os ataques com esses drones em comparação com os dias anteriores. As forças armadas da Ucrânia supõem que os ocupantes poderiam ter acumulado esses drones com antecedência para usar o período de trégua como uma forma de pressão oculta na linha de frente. E neste exato momento, as tropas russas continuam tentando avançar em direção às posições ucranianas na margem esquerda do rio Oskol. Isso ocorre na direção de Kupiansk, região de Kharkiv. Além disso, as tropas russas continuaram ações ofensivas limitadas na área tática de Dobropolye. Além disso, o exército russo se manteve. O exército russo manteve atividade terrestre limitada nas direções de Novopavlovsk e Alexandrovsk, apesar do cessar-fogo declarado. No geral, agora está claro que Putin, gostaria que a Ucrânia capitulasse e assinasse um acordo de paz. E para isso ele precisa criar novos pontos de tensão. E aqui estão 2 pontos: Belarus e novas ameaças com armas nucleares. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões. Escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E não se esqueça de deixar um like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso financeiramente com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.